Honre os médicos por seus serviços, pois também o médico foi criado pelo Senhor. Do Altíssimo vem a cura, e o médico receberá do rei o pagamento. A ciência do médico o faz levantar a cabeça, e por isso será admirado pelos grandes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com essa leitura do livro de Eclesiástico, capítulo 38, versículos de 1 a 3, nós damos início ao nosso podcast Bate-Papo Empreendedor, da Pastoral do Empreendedor, onde iremos conversar um pouco hoje com uma pessoa bastante ilustre aqui de Rio Preto e região. Antes de iniciar, eu peço que todo mundo se inscreva no canal da paróquia, Paróquia Nossa Senhora do Brasil no YouTube. Se inscreva lá, ative o sininho para receber aí os nossos vídeos, etc. Para a gente é importante, quanto maior a audiência, mais a gente consegue chegar a mais pessoas. E eu comecei essa leitura falando a respeito da importância do médico na nossa vida, porque estamos hoje com o doutor Rubens Camargo Siqueira. Olha que interessante, ele é médico oftalmologista, especialista em retina, com doutorado e pós-doutorado em ciências médicas pela Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e também com pós-graduação em filosofia, teologia e neurociência comportamental. Além disso, ele é autor de livros de medicina, filosofia e teologia. Inclusive, temos livros aqui, vamos falar deles daqui a pouco. Palestrante envolvendo a área de pesquisa científica, revolução do conhecimento e desenvolvimento da espiritualidade. Tudo bem, doutor Rubens? Tudo ótimo. É uma satisfação para a gente, da Pastoral do Empreendedor, recebê-lo. Né? O empreendedor é aquele que faz a diferença, e pelo que a gente já pôde conhecer do senhor, o médico já faz diferença na vida das pessoas. O médico que ainda consegue trabalhar envolvendo Deus no seu trabalho e conseguindo atingir pessoas aí, mostrando a importância de Deus, a importância da medicina, eu acredito que cumpre a missão de maneira mais nobre ainda. Pode falar agora do senhor, o público. Boa noite, foi uma oportunidade muito grande estar aqui, sinto honrado e realmente a medicina, esse casamento entre ciência e fé foi uma transformação na minha vida. Tem toda uma sequência aí de acontecimentos, né? Porque eu vivia focado na parte de pesquisa também, tanto lá em Belo Horizonte, na Federal, como também lá na USP, em Ribeirão, aqui em Rio Preto, aqui na FAMEP. Mas essa correria, você citou o livro de Eclesiástico, né? Mas tem o Eclesiástico que é correndo atrás do vento, e chega uma hora que a gente tem um vazio existencial, né? Nós corremos atrás de tudo e encontramos o nada, né? E foi exatamente isso. Quando eu encontrei o nada, foi que eu dei de cara com tudo, né? Que foi esse encontro da espiritualidade. E aí, a partir disso, então, que eu entro nessa outra fase aí da minha vida em que aí entra teologia, filosofia, neurociência. E isso foi uma virada aí, vamos dizer assim, histórica na minha vida profissional. Muito bem, doutor. E ouvindo o senhor falar isso, né, aproveitando inclusive a sua experiência e formação na área da filosofia, acho que Sócrates ou Platão disse a famosa frase, só sei que nada sei, né? Exato. No auge da sabedoria dele. E muito importante essa sua colocação de tanta coisa que às vezes a gente busca na vida e às vezes a gente sente o vazio. E por isso que a gente comenta que às vezes a nossa felicidade está completa só em Deus mesmo, né, doutor? Por isso que se as nossas escolhas estiverem pautadas nele, a gente atinge essa felicidade. Esse vazio acaba se enchendo, né? Mas, doutor, fala um pouco para nós a respeito da especificidade mesmo da sua profissão, né? Sou especialista em retina. E é engraçado que a gente costuma procurar cuidar da nossa visão quando ela falta, né? Tá aqui, ó, os óculos, né? E eu realmente só fui atrás quando eu não conseguia enxergar mesmo de longe ou de perto, né? Eu me lembro que eu tinha 12 anos, a professora falava assim,
procure um oftalmo. Talvez eu estava de longe assim, olhando. Eu acho que eu fui realmente atrás de um oftalmologista para usar óculos com 18, 19 anos, né? Fala um pouco para a gente da importância, né? Eu sou que é especialista, né? Qual a importância da retina também para a nossa visão e tudo mais? O olho funciona como uma máquina fotográfica, né? E a retina seria o filme dessa máquina fotográfica. Então, onde é captado a imagem e formada a visão. E a retina são células nervosas, como se fosse uma continuidade do cérebro. Então, é uma área muito nobre e também difícil de tratamento, tudo por conta de ser células nervosas. E aí funciona como a neurologia até, né? Mas a retina, ela é um espelho. Hoje a gente consegue fotografar a retina com diversos equipamentos. E a retina é um espelho do que está acontecendo no organismo da pessoa. Porque você consegue ver a parte vascular, a parte... E aquilo é o que está acontecendo no organismo. Então, uma doença, por exemplo, muito frequente, que compromete a retina, é a diabetes. Então, a diabetes leva a uma retinopatia diabética e muitas vezes a pessoa perde a visão por conta da diabetes que ataca a retina, né, com hemorragia, sangramentos, má circulação do sangue e tudo, né? Então, pressão alta pode afetar a retina, com trombose. Até o próprio agora, o Covid também ataca a retina. Então essas doenças sistêmicas, vamos dizer assim, que atacam o organismo inteiro, ela compromete a retina. E muitas vezes a retina você enxerga na retina, através desses exames, sinais de como que deve estar o restante do organismo da pessoa. Então, ela dá informações até para os outros especialistas, né? Bem, doutor, e vendo o senhor falar, eu entendi o seguinte, se é formado, inclusive, por células nervosas, né? Eu acredito que tal qual córnea, que se faz transplante, retina, acho que não tem um procedimento nesse sentido, né? A retina está em desenvolvimento, são dois caminhos. Eu tive a oportunidade de fazer como se fosse um enxerto, o transplante autólogo da retina, foi até o primeiro no Brasil. Eu apresentei lá na Espanha na época, divulgou, isso foi em 2007. E hoje é feito, mas assim, trocar a retina por outra retina doadora, não. A gente consegue fazer algum enxerto, algum pedacinho da retina colocar do lado, mas ainda não o que todo mundo gostaria que acontecesse, se você pegar uma retina de um doador e substituir, isso não. E o outro caminho, que eu fiz a pesquisa durante 10 anos, até lá na USP, em Ribeirão, foi de células-tronco. Nas famosas células-tronco, nós utilizamos do próprio paciente, da medula óssea do próprio paciente, tentando também dar uma regenerada na retina, melhorar o funcionamento da retina. E tivemos, inclusive, o primeiro trabalho publicado no mundo de células-tronco em retina de seres humanos foi o nosso, que a gente publicou nos Estados Unidos em 2011. Antes só tinha animais, né? E o nosso foi o primeiro em seres humanos, foram os primeiros 5 pacientes aqui do Brasil, depois nós fizemos em mais. E aí foi também um marco histórico nisso aí. Então, são esses caminhos, mas tanto as células-tronco ainda são consideradas um tratamento experimental, ou seja, ele só está a nível de pesquisa, ainda não está disponível para ser feito rotineiramente ainda. Eu creio que a gente não tem previsão disso, né? Mas caminha para chegar nisso aí. Doutor, quanta coisa, hein? Ouvindo você falar, olha, 10 anos, 2007, etc., eu penso assim, nossa, quanto estudo, quanta pesquisa. Então, fala um pouco para a gente, doutor, do Rubens Camargo Siqueira, né? Como você descobriu aí a vocação? Porque para a medicina tem que ter vocação, né, doutor? Por mais que a gente às vezes queira, né, por ser uma profissão muitas vezes rentável, né, e aí as pessoas se interessam, se inclinam, mas quando se encaixa com a vocação, né? Como aconteceu isso na vida do Rubens? Sem dúvida alguma, um grande influenciador, um influencer, foi meu pai. O meu pai, ele é oftalmo antes, né, fazia até a especialidade junto ao oftalmo e otorrino, né, olhos, ouvidos, nariz e garganta, antigamente era assim.
Meu pai é dessa época. E o meu pai vai fazer 90 anos esse ano e está em plena atividade. Trabalha o dia todo. Aliás, eu preciso dizer que eu já me consultei com seu pai, tá? Ah, é? Então ele tá lá, tá 90 anos na ativa, né? Então ele, sem dúvida alguma, sofreu a influência dele. E eu fiz a faculdade lá na estadual em Marília, depois fui fazer especialidade em Belo Horizonte, onde eu fiquei 6 anos fazendo especialização, que fez oftalmo, depois retina, fiquei um tempinho nos Estados Unidos. E lá mesmo eu fiquei com clínica, tudo em Belo Horizonte. Aí as pesquisas, ao ter meu doutorado, foi transferido para a USP de Ribeirão. E aí desenvolvi também várias pesquisas lá. E aí eu fui aproximando de volta, né, porque eu era da região aqui de Rio Preto. E chegou um tempo que eu fiquei 2 anos trabalhando em Belo Horizonte, Ribeirão e Rio Preto, né? E mexendo tudo também nessa área de pesquisa, né? Foi aí que entrou esse questionamento, esse colapso aí, né, dessa corrida aí. E já aproveita e fala pra gente então. Então já comenta como isso aconteceu. Ah, sim. É lógico que com toda essa correria eu estava... e aí envolve vaidade, envolve ego. Eu apresentava em vários congressos e aquele momento eu estava passando até por um sofrimento, né? Porque como eu faço, sempre gostei de novidade e sair na frente, então você leva os bombardeios, né? Então eu ia para os Estados Unidos apresentar um trabalho lá num sábado, olha só que eu coloquei, na sexta de avião, e no sábado apresentava e no domingo já voltava. Então já era meu ritmo, isso aí. E uma semana antes de viajar, eu comentei com um colega que era filósofo, ele disse, eu falei assim, nossa, mas é um sofrimento, eu apresento a palestra, o pessoal tudo questionando, e aí ele falou, cada ofensa que você recebe é do tamanho do seu orgulho. Então aí eu levei o primeiro choque térmico, e aí eu embarquei num avião que é durante o dia, numa sexta-feira para Miami. Eu cheguei quase à noite, no outro dia eu ia apresentar, eu tirei da minha mochila, eu tinha levado 3 livros que eu tinha enfiado lá, às pressas, e um deles era Confissões de Agostinho, de Santo Agostinho. Eu li a noite inteira, eu nem dormi. Li aquilo a noite inteira, inclusive aquele poema, Tarde Te Amei, em que ele fala, eu busquei o tempo todo lá fora o que estava dentro de mim. Olha, é excepcional. E quando eu fui aí aquele dia caiu o raio, né? Eu realmente tive a minha metanoia, nós podemos falar aí, um despertar que eu tive. E quando eu fui, era um congresso enorme, eu olhava todos aqueles médicos com crachá e nariz em pé, eu falei assim, olha onde eu estava. Aí eu me vi lá. E eu não conseguia nem ficar mais lá dentro. Eu apresentei meu trabalho, eu voltava, ficava no hotel, olhando pelo vidro lá embaixo, aquele pessoal passando de crachá, e eu falei assim, meu Deus. Aí caiu o véu. Eu enxerguei a verdade, né? Então daí que começou a minha busca, quando eu vi que eu tinha encontrado um outro universo, completamente diferente desse da razão, e que eu era nesse outro universo um analfabeto, ou seja, um nascido de novo, né, literalmente. Então eu comecei, falei assim, eu preciso aprender rápido isso aqui que eu não sei nada. Aí que eu entrei em teologia, fiz faculdade, pós-graduação em teologia e fui lendo uma biblioteca de livros aí dos místicos e dos santos e Bíblia daí por diante, várias Bíblias, traduções, né? E aí foi essa caminhada minha aí. E isso mudou minha vida profissional. O meu atendimento, os pacientes, mudou. Realmente foi Como que o senhor sente essa presença, então, de Deus, de tudo que o senhor aprendeu, seja no atendimento, na pesquisa, né? Porque Sim. O senhor continua com as pesquisas, e também em cirurgia e etc. É diferente, depois desse conhecimento, o senhor sente essa diferença da presença de Deus contigo? Muito. Depois que a gente vai aprofundando no Evangelho, a gente começa a ter certeza, né, dos ensinamentos de Jesus, que ele fala que ele está dentro de nós. Né? Onde está o Reino de Deus? Dentro de nós.
E ele, quando no final de Mateus 25, 24 e 25, ele deixa claro que, olha, eu estou lá no necessitado. Eu estou naquele que você ajudou. E, então, o olhar de Jesus é o olhar que ele está dentro de cada um de nós, o olhar que ele está no paciente, o olhar que ele está naquela pessoa que eu estou ajudando. Então isso transformou tudo. E quando você consegue enxergar isso, começa a ficar possível você entender o tal do Sermão do Monte, que todo mundo fala, mas isso é muito difícil. Como que eu vou amar o meu inimigo, né? Como eu vou orar para aquele que me ofende? Mas a partir do momento que você enxerga isso, você fala assim, bom, agora ficou fácil. Agora ficou fácil porque Jesus está lá. Então a pessoa que está te ofendendo, ela na verdade está pedindo socorro. Exato. Ela precisa ser despertada para esse amor. Então, ninguém sai arranhando os outros. Quem não está bem sai arranhando os outros. Né? Exato. Então ela está precisando de ajuda. Então, mesmo as pessoas que estão em agressão, tudo, eu já enxergo hoje como alguém precisando de ajuda, pedindo socorro. Muda tudo. Essa transformação que a gente vê quando a gente lê sobre os santos, né? E o senhor começou lendo sobre Santo Agostinho, né? Que a transformação dele foi realmente muito bonito ver, né? Ele inclusive fazendo as analogias, né? Da vivência humana, com a vivência da conversão depois, né? Enquanto você falava, passava para minha cabeça o que eu já li sobre São Francisco de Assis, né? E outros santos que realmente, quando enxergam esse Deus presente em tudo, mas sobretudo no próximo, e aí que Jesus falava, o reino de Deus está próximo, a coisa muda mesmo, né, doutor? Sim, sim. Transformação. Então já vamos começar a falar aqui, da metanoia. Vamos aproveitar o gancho. Né? Isso. Esse é um livro que, inclusive, me interessei muito pelos 3 livros, viu, doutor? Fala um pouco dessa transformação do coração. A metanoia é uma transformação na mente. É interessante que a tradução que vem de arrependimento não é uma tradução correta, né? Na verdade é uma mudança da mente, né? Ela passou a ser traduzida como arrependimento e aí as pessoas começaram até a se confundir esse sentido, né? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, tudo, né? Mas na verdade a metanoia mesmo, em que Jesus falava, é a mudança da mente. Esse projeto de Jesus é o projeto mais maravilhoso aí da humanidade, porque todos nós, assim, o mundo tenta mudar o mundo. E o mundo é criado pelo nosso ego. Ele nem tem existência de si. Né? Então, todo mundo quer arrumar um jeito, ou mudando a política, ou mudando a economia, exatamente, de mudar o mundo. Mas a proposta de Jesus é mudar o ser humano. É uma nova humanidade. Porque, por mais que a pessoa queira fazer um sistema que funcione, ele vai em cima do egoísmo. Exato. Então, não funciona. Então, apesar das melhores intenções que a pessoa tem, ele está centrado no egoísmo. Né? Então essa é a doença do mundo. Né? E quando você tem essa despertar, você vira um altruísta. Né? Você passa a viver para o outro. Né? A felicidade é fazer o outro feliz. Né? Faça aos outros que você gostaria que fizesse a você. Muda todo o centro de referência. Porque o ser humano hoje ele tem o universo centrado no próprio umbigo. Exatamente. Então, quando você muda esse centro de gravidade aí, mudou tudo. Se a humanidade fosse assim, não precisaria ter polícia, não precisaria ter nada. Né? Estaria resolvido o problema. Então, primeiras comunidades cristãs tentaram, né, doutor? Exato. Quando o senhor fala, vou mostrar para o pessoal o livro. O livro Metanoia. Pode continuar falando, doutor? Então, esse São livro 3, viu, pessoal? A gente vai mostrar os outros também. A metanoia, então, eu passo aí um resumo, uma passagem inicial, justamente para os questionamentos iniciais que passa o ser humano, principalmente na meia-idade. É muito comum a pessoa ter esse despertar, por quê? Porque o ser humano, ele tem aquela
O desejo, por exemplo, ele acha que a felicidade vai ser quando eu tiver minha profissão, que eu tiver meu carro, que eu tiver minha casa, minha família, tudo. Aí ele tem tudo isso, mais ou menos lá com 40 anos. E vê que não é isso mais. Olha só. Eu conquistei tudo, mas eu não tenho nada. Eu sei, não era isso. Não Exato. é que eu não tenho nada, não era isso. E agora? E aí ele começa a procurar a Já resposta. visto que ninguém se contenta, né, doutor? É. É sempre o mais, o mais, o mais, o mais. Né? Mesmo condição financeira, né? A pessoa adquire um certo patamar financeiro, né? Traduzindo, ele fica rico, ele quer ficar milionário, ele quer ficar bilionário, enfim. E não está aí, né? O próprio Agostinho fala que nós temos um vazio infinito que só é preenchido por algo infinito, que é Deus. Mas a gente quer preencher com dinheiro, com prazer, com tudo, e não consegue. E aí vai. Até chegar no momento que dá um colapso, né? Por isso que na meia-idade é quando o homem ele tem muita crise existencial, entra em depressão, ou então começa a beber muito. Bom, por quê? Porque ele chegou aí e não era isso e ele não sabe o que é. E aí ele começa a procurar outras vezes. Aí é um momento dele entrar na espiritualidade. Muito bom. Então esse livro, inclusive, ele auxilia nessa questão de transformação, isso, etc. Né? Muito bem. E aí depois vem o outro livro do senhor aqui, Os Passos para um Novo Eu. Né? Um despertar para uma nova visão do mundo e de si mesmo. Isso. Que inclusive é uma sequência, né, doutor? Os Passos do Novo Eu fiz, no fundo, inspirado. Existe uma dupla que é o Bob e o Will aí, que é os inventores do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Então isso aqui tem dois personagens. Eu só cito esse personagem, okay. Tá bom. Mas não é uma história. Isso aí como se fosse uma continuação da metanoia, que é um aprendizado. Porque esse personagem que eu cito só no início, que criaram, ele era o quê? Ele era um empresário muito rico, americano, e ele quebra na Bolsa de 29 e torna-se alcoólatra. E ele, então, mas ele era um cara muito inteligente, vivia internado, né, devido ao alcoolismo. Como ele é um cara muito inteligente, ele falou assim, não, mas isso aqui não está certo. E aí, então, ele começa a bolar um caminho, e até inspirado no Jung, né, escola Jung, e ele então cria um caminho de despertar, de uma metanoia até sem religião. Olha só. E ele consegue sair. E aí ele tem um amigo que é médico e também estava no alcoolismo. E aí o amigo também faz isso e deu certo. Falou assim, bom, então nós descobrimos alguma coisa. E essas descobertas deles, entre aspas, eles são os famosos 12 passos. Então, sim, os 12 passos do AA virou depois 12 passos para tudo, né? 12 passos para o neurótico, para o fumante, para tudo. Por quê? Porque se a pessoa segue os 12 passos, ele tem uma boa chance de ter esse insight. Né? Entendi. Então, e se ele tem o insight, ele tem a cura. Quando ele tem esse despertar, que é a metanoia, ou em outras religiões fala despertar espiritual, despertar da consciência, é o dia que ele cai a ficha. E aí ele para. Até o próprio hábito de seguir lá com os 12 passos vai realmente fazendo parte da vida deles, né? E mudar. Até existe um componente aí na ciência que fala, né, doutor, no cérebro, que a gente repetir passos e hábitos para melhorar, chega um dado momento que acaba fazendo parte do dia a dia, né? Deixa de ser algo difícil de fazer, né? Então, acredito que isso aí vai muito ao encontro do que eles fizeram, né? Exatamente. Então, o livro, na verdade, está assim, por trás dele, eu vou fazendo os capítulos do livro sobre assuntos essenciais, mas, no fundo, ele tem esse espaço. Eu vou falar sobre o ego, sobre a mentira que a gente vive do nosso ego, e do amor, e dali vai. Né? E, no fundo, tem esses 12 passos. Então, a pessoa está lendo o livro, mas, sem saber, ela está fazendo esses 12 passos. Olha, que interessante. Muito bom, doutor. Muito bom. E vamos partir para o terceiro. Vamos para o terceiro. Chegou, hein? O olhar da neurociência sobre o despertar espiritual. Está aqui. Vou mostrar mais uma vez aqui para o pessoal. As pessoas vão ficar empolgadas com esses livros, hein, doutor? Depois vai ter que falar como adquirir os livros. Virtualmente tem fácil, mas na Amazon tem os 3, tanto no Kindle também, no e-book, né?
Ah, ótimo. E esse aqui eu fiz uma pós-graduação em neurociência e por incrível que e a neurociência era neurociência mesmo, né? Então era inteligência artificial e daí por diante tudo. E teve uma disciplina de espiritualidade, eu até assustei, né? E aí foi o reitor da aula de espiritualidade, porque isso na pós-graduação? E isso aqui virou meu TCC. Eu resolvi fazer meu trabalho de conclusão, que está resumido nesse livro aqui. E o que é isso? O pessoal da neurociência e os novos gurus aí, eles enxergaram, isso que eu estou falando agora, que a pessoa, para ter a cura, hoje, por exemplo, 90%, vamos dizer assim, das doenças emocionais, você cura se a pessoa tivesse despertar. Olha que interessante, doutor. Então, esse pessoal está vendo que existe esse estalo, que a pessoa, a partir daquele momento, ele muda completamente. Então, ele fala assim, onde que está o botão no cérebro que aperta para a pessoa mudar? É lógico que nós cristãos estamos sabendo que eles não vão achar esse botão nunca, né? Exato, exato. Mas estão procurando. Eles estão procurando, e é interessante, tem vários trabalhos. E agora, como os exames estão mais sofisticados para a neurologia, como o PET scan, que igual uma ressonância magnética, que você vê naquele momento onde que está em atividade. Então tem um estudo, por exemplo, que eles colocaram 3 grupos de pacientes, um grupo ateu, um grupo cristão e um grupo budista, uma religião oriental. E colocaram dentro da máquina lá, para ver o cérebro. O cristão em oração, o budista em meditação e o ateu lá, deitado. Esperando. O budista, ele, como o Deus para eles é um Deus abstrato, ele não tem uma figura de Deus. É um Deus, ele não tem uma imagem, né? Então, no exame apareceu neles que a área que estava funcionando é aqui, esse lobo parietal, que é uma área ligada a essa de criação de imagem. Tudo. Direito. E o cristão, como ele tem uma imagem, por exemplo, quando ele fala, ele já lembra da imagem de Cristo, tudo, então apareceu no lobo frontal. Olha. E no ateu não apareceu em lugar nenhum. Então, eles estão vendo que algo acontece, eles estão mapeando agora o que acontece com a pessoa que vai chegar um determinado momento que ela tem esse insight, essa mudança de vida. Então, em termos de saúde e tudo, eles estão agora nessa busca. Eles estão buscando, doutor, que Jesus, quando curava as pessoas, costumo dizer isso, ele falava assim, olha, vá, a tua fé te curou. Isso, exatamente. Então ele próprio ativava aquilo que estava aqui, né? Isso, exatamente. Eles agora estão redescobrindo isso, mas tentando comprovar isso aí, né? De repente, eu acho que é o que o senhor falou mesmo, né? O botão, né? É o botão. Como que vai ser o botão? E é interessante que eu sempre comento, quando eu entro nessa questão, né? Olha, gente, Jesus, quando ele curava as pessoas, de certa forma ele dizia assim, olha, quem te curou foi a tua fé. Mas às vezes ele despertava aquilo que estava dentro da pessoa. E eu acho que é esse despertar, né, doutor? Tudo que a gente está conversando aqui e vendo você falar, eu fiquei pensando desde o início, mas olha como que é importante essa descoberta que você fez, né? E a importância de juntar a razão, né, à fé. Imagina se todo mundo conseguisse entender isso, doutor. O duro é que a gente hoje vive num mar de pessoas que não buscam nem a fé e nem a razão. Acho que aí é mais complicado ainda, e está aí o nosso papel de trazer o próximo para Cristo, né? Como que o senhor tem sentido hoje a sua orientação, a sua presença, seja como médico lá com o seu paciente, ou seja como palestrante, em meio aos seus pares, aos seus colegas, como que isso tem tocado? Ou como o senhor tem conseguido tocar com Jesus, porque o senhor está levando Jesus para as pessoas, o senhor está percebendo isso? Como isso tem acontecido? Ela acontece, até você comentou do Francisco de Assis, quando Francisco de Assis falou para os monges deles, lá falou assim, eu saio e levo o evangelho. Se vocês precisarem falar alguma coisa, vocês falam. Porque o evangelho é o amor. E
Quanto menos você falar, inclusive, melhor. Senão a pessoa fica assim, lá vem aquele crente chato lá falando de pegando na cabeça da gente. Né? Então, mas esse amor, que é um amor diferente, que é um amor incondicional, é um amor que você não está querendo nada em troca, porque o evangelho é doar. E o mundo, que é no sistema do ego, é ao contrário, é ganhar. Olha só, é verdade. O mundo tudo é meu. Né? O evangelho é seu. Então mudou o centro. Então a pessoa até no início ela até assusta, mas ela começa a ver que algo diferente está aí, pairando no ar. Né? E ela acaba... Teve uma oportunidade interessante, que teve um congresso na USP, que eram pessoas que formaram na USP, né? E estão em diferentes lugares do Brasil, eles reúnem para dar aula de cirurgia o dia inteiro. Então cada um ia dar uma palestra de 15 minutos. E o pessoal lá que é na coordenação, eles estavam conversando comigo há mais tempo e viu que eu tinha dado esse insight e tudo, que essa conversa mudou totalmente. Então eles me colocaram, falaram assim, olha, vai todo mundo falar 15 minutos de cirurgia, você vai fazer a abertura, 1 hora, para você falar essas coisas que você anda dizendo aí. E eu falei assim, bom, agora eu vou dar uma palestra só para um monte de médico, né? Teoricamente, aí, uma boa parte deles tudo ateu, tudo né? ateu. E aí eu montei uma palestra em cima disso, falei onde que estava a revolução, onde que o médico começa o ateísmo e daí por diante. E fui para cima. Né? Como é que por que o médico é orgulhoso, por que o médico se afastou de Deus, daí por diante. E aí eu terminei, falei, pronto, vamos ver agora ser crucificado, né? E aí no intervalo, no coffee break, as esposas mesmo veio me procurar, o que você falou lá dentro? Você tem um CD que você falou lá dentro? Então, aquilo lá entrou. Ninguém gravou, doutor? E não gravei, infelizmente. Mas aí depois repetiu a dose, né? No outro ano foi a mesma coisa. Mas é interessante que as pessoas começam a te procurar. Depois no privado, né? Falou assim, o que você fez? Porque, na verdade, as pessoas estão pedindo socorro. E o senhor levou Cristo para eles, né? É. A gente, falando de todos os santos que a gente já comentou aqui, quando a gente percebe os discípulos de Jesus, né, indo 2 a 2, eles voltavam felizes. Sim. Com o número de pessoas que tinham sido batizadas, que tinham aceito a Cristo. E quem falava por eles era o Espírito Santo, doutor. É isso que acontece com o senhor. Desde quando a gente começou a conversar aqui, né, eu já percebi realmente o Espírito agindo nas suas palavras. Esse é o papel nosso, né, como um apóstolo dos tempos modernos, tão difíceis, né, doutor? Tão difíceis. E isso para a gente é muito importante. Então é interessante como que a gente consegue o contato do doutor, onde a gente encontra. Pode falar das suas redes sociais para a gente? Tem rubensiqueira.com.br, que é a clínica, né, meu trabalho e tudo. E tenho 2 canais no Instagram. Um canal científico, né, que é retinologia, @retinologia. E outro canal que é o canal aí espiritual, aí, teológico, né, que é Dr. Rubens Siqueira mesmo, no Instagram. Então são propósitos diferentes e as pessoas podem me encontrar, e Dr. Rubens Siqueira também no YouTube. Muito bem, doutor. Doutor, vou pedir para o senhor fazer umas considerações finais para a gente, pode resgatar um pouco aí do que o senhor iniciou falando para a gente, do que o senhor fala nas palestras. Gostei muito do que o senhor falou sobre o orgulho e o ego, né? E a gente pode ter mais bate-papo, viu? Acho que o senhor tem bastante conteúdo para trazer para os nossos empreendedores. Estou à disposição. Olha, aqui é do senhor. A mensagem e faço a minha experiência, que quando eu achava que eu era tudo, eu encontrei o nada. E quando eu dei de cara com nada, foi que eu encontrei o tudo. Porque é no nada que Deus se revela, no nada é que nós estamos nus, é no nada que sobrou só o si mesmo. É no nada que nós somos verdadeiros. Jesus, ele é a verdade. E nosso encontro é quando nós realmente despimos do nosso ego, da nossa roupagem aí, que é, na verdade, uma mentira. Existe até uma frase do Milor Fernandes, que nós nascemos originais e morremos um plágio.
E então, quando nós estamos na sinceridade, despidos de todo o nosso ego, é que estamos preparados por esse encontro transformador com a verdade e com a vida. Doutor, muito obrigado por toda essa experiência que o senhor nos fez viver nesses poucos minutos. Amém. Tá? Muito obrigado. Vamos combinar mais vezes para o senhor vir aqui. Sim, tá? disposição. Já falamos para o pessoal, a gente vai colocar, inclusive, no vídeo as suas redes sociais, tá? A sua página também, viu, doutor? E eu peço a gentileza que todos que estão nos assistindo entre na nossa página, no nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, siga a gente lá, acione o sininho para receber aí os nossos vídeos. Temos também o nosso Instagram, que é o @ParóquiaNSBrasil. Muito importante que vocês nos sigam e contribuam conosco também. Pode trazer para a gente temas e também empreendedores que a gente possa entrevistar aqui. Muito obrigado, doutor, e até uma próxima. Tá? Amém. Deus seja louvado por esse nosso momento. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jesus.